Marília Mendonça, Gustavo Lima, Henrique Juliano. E tem um trabalho lindo sobre valorização de ingredientes locais. Eu fiquei sabendo que vai fazer um 1000 folhas super interessante. Quer contar um pouquinho pra gente? Vou fazer um... Na verdade, eu fiz uma junção, né? Primeiramente, boa noite a todos, né? Já vi aqui que tenho muitos amigos aqui hoje, viu? Obrigado, de verdade. Tenho pessoas, colegas de trabalho também, né? Assim, passei uns dias pensando em fazer um prato diferente, né? Usando nossa cultura, né? Então, eu tinha uma ideia já tinha essa pegada de fazer a 1000 folhas com macaxeira, né? E eu vi a ideia de fazer com banana, que é um produto da nossa terra praticamente, né? Super valorizado. E essa defesa que eu faço, que é do litoral sertão, né? Que nosso regional não é só carne de sol, né? Buchada dos nossos bodes, nosso regional também é nosso litoral, né? Nosso peixe, nosso camarão. Então essa sempre é a defesa que eu faço. E a aula que eu vou fazer aqui hoje para vocês é contar um pouco da minha história, né, para vocês me conhecerem um pouco também desse trabalho de longos anos de profissão, tanto o amor que eu tenho, né, por ela, e essas criações que eu gosto sempre de fazer, né, para as pessoas, que nessa influência de gastronomia que a gente tem tão rica, né, que é super importante. Então, gente, uma salva de palmas. Pode começar. Primeiramente, boa noite. Eu posso ficar para aqui, né? Para aqui para frente um pouco também. Sai um pouco da... Deixa eu ver aqui meu retorno aqui. Não dá para ver, né? Então, boa noite para vocês, tá, gente? Meu nome é Vinícius Boto, né? Como já dito aqui. Tenho 22 anos de carreira. Venho desenvolvendo esse trabalho fazem de 22 anos, 23 anos atrás. Eu sou da primeira turma de gastronomia aqui do estado. Né? Da partir daí, fui para Nova York. Trabalhei em 3 grandes restaurantes lá. Né? Comecei lá achando que era cozinheiro, né? Saí de uma turma que achava que era cozinheiro, fui para um restaurante na Times Square, meu primeiro restaurante chamava City Lobster, e o chefe colocou para ir para as frigideiras, para as coisas lá, mas eu não sabia nem cortar, nem fritar, não fazia fazer nada. O chefe foi copa, que eu digo hoje sempre que é um dos principais cantos dentro da cozinha, chama copa, porque ali ensina toda a humildade, todo o trabalho que a cozinha tem, né? Muita gente desvaloriza esse trabalho, mas a nossa profissão é de humildade, né? A gente tem uma profissão de humildade, então essa profissão tem que ser passada. A maioria das pessoas que vão estagiar comigo, no terceiro dia corre. Porque no primeiro dia ele acha que vai cozinhar, copa. Né? Aí, segundo dia ele vai achar que vai cozinhar de novo, copa de novo. Aí no terceiro dia ele não volta mais, porque diz, vai se lascar, né, chefe? Já manda, mas assim, isso aí é a influência da gastronomia que isso aí tem, né? Eu não deixo sempre. Esse garoto aqui também, acho que foi 16 anos de idade, viu? Já está com quanto hoje, cara? 25 anos já foi meu aluno já também, isso aqui, já passou tá aí na carreira também. Adriano também, começamos junto, tá ali também, ali é da Terraço Brasil, foi o meu primeiro restaurante que eu trabalhei aqui, viu? Uma honra, viu, meu amigo, você tá aqui junto com a aula da gente. Então, essa longa carreira é exatamente isso, eu acho que esses valores que a gente tem que dar para a nossa cozinha, né, é o mais importante, valores de pessoas, né, principalmente, e valores da nossa cultura, né, o cultural da nossa região, do nosso estado, né, é um dos mais importantes. Esse sonho que eu tenho, que é de conhecer minha terra inteira, que eu não bati ainda, que se chama do litoral sertão, é exatamente essa quebra, né, não só essa influência que tem no nosso sertão, que é riquíssima, né, nosso sertão tem riquíssimo de grãos, riquíssimo de produção, riquíssimo de muitos ingredientes bons, né? Então essa cultura é muito ainda não desenvolvida, né? Então o que a gente faz hoje, esse evento da mesa é super importante para o nosso estado, né? Para as pessoas saberem esse valor, dá também, isso aqui é uma honra estar aqui sem ter esse convite, né? De participar, contar um pouco da minha história, né? Aqui. Né, que eu acho que é importante essa valorização depois de anos. Agradecer também a um dos grandes, que eu chamo que é um dos políticos da gastronomia daqui, que chama o Nildo. Né, o Nildo faz essa defesa daqui com a gente muito grande, né, pioneiro junto com a gente é colega, né, mas ele pegou uma referência muito importante. Hoje ele faz um trabalho de arte, como eu sempre digo, trabalhar com arte é muito difícil. Né? Você trabalhar com família, com alimentação para a família, você gera renda. Né? Eu tenho 19 restaurantes trabalhados e montados, junto com hotelaria, e consegui o meu. Né? Eu tive um restaurante, tive que fechar porque abri pós-pandemia. Consegui um restaurante, consegui um restaurante de sonhos. Eu e um sócio, 4 pedreiros, construí um restaurante de 1.400 metros de área,
com 35 mesas, com estacionamento, com tudo, com minha mão, com arquitetura. O cara chegava para lá, você é o quê, meu amigo? Eu sou arquiteto. Você é o quê? Fui conseguindo as coisas através disso aí, de mesa. Eu já atendia meu cliente assim lá no restaurante. Aqui eu sou garçom, serviçerai, barman, limpador de cama, eu sou cortador, eu faço tudo aqui. Aí o garçom, ainda inclusive essa mesa, desculpa que está me abalançando, que eu não sabia soldar direito não, entendeu, cara, né? Não, mas só para isso aí é só para ilustrar a pegar do seu sonho, né? Então, quando você tem um sonho grande, você corre atrás e valoriza ele, né? Esse meu restaurante é todo no regional. Meu restaurante ele trabalhava com fruto do mar na parrilha, né? Mas abri dia 2 de dezembro de 2019, com 3 meses eu tive que fechar. Eu tinha 28 colaboradores lá comigo. Esses 28 colaboradores na pandemia, né, queriam me matar junto. Antes do vírus me pegasse, eles já queriam me pegar, né? O pessoal era porque a gente entende, a minha sorte também nesse meio que a gente montou. A gente eu tinha comprado 6 meses de insumos da minha empresa, então a gente foi ajudando os colaboradores e tal. Mas assim, eu passei uma fase que eu tive que fechar porque eu não aguentei. Abri com 3 meses eu fechei, veio a pandemia muito longa. Arrumei um sócio, o sócio morreu. Né? Isso é história real, viu, gente? Não é um sócio investidor pós-pandemia, só foi e morreu, né? E passaram mais 2 sócios, e aí eu tive que abrir outros caminhos para mim, assumir essa responsabilidade pós, né? Que é o mais importante quando a gente abre empresa, né? É muito importante isso aí. Né, e continuar a nossa carreira, porque nesse ramo muita gente reclama, né, que está pouco valorizado, né, que está se cortando, ou está se queimando, né, ou a gente corre para isso aí, mas nesse meio, se a gente não estiver gostando do que a gente vai fazendo, né, a gente vai para outro ramo, né, porque é uma carreira longa. Você não vê um chefe de cozinha renomado novo, né, demais, né? Ele tem que ter uma longa história na carreira. É dura, né? E muitas pessoas, muitos colegas mais reclamam do que valorizam, né? E todo mundo vai atrás das coisas. Sempre você vai ver os colegas, quando a gente fala assim, eu digo sempre que a gente não tem ego. Acho que gastronomia é pintura, né? Cada um tem sua assinatura. Acho que o ego tem por você ser melhor, mas não existe esse negócio, tá? Meu prato é melhor. Né, eu acho que receita, guardar receita, não existe receita para você guardar, acho que receita é para ser compartilhada. Né, eu acho tão lindo que nesses 22 anos eu tenho alguns pratos em alguns restaurantes aqui da minha terra que eu acho isso fantástico. Né, e ver o seu trabalho em outros colegas mostrando que isso aqui é o legal, sabe? Esse prato que eu trouxe hoje é inclusive de referências que eu já criei. Né, eu trouxe mais para finalizações deles, sabe? Essa história daqui da Mil Folhas, né, eu vinha pensando nela já fazia tempo, né, como utilizar. Eu tenho um orgulho de botar também nesse prato, eu tenho um orgulho de levar a gastronomia para Bananeiras. A Bananeira, não sei se todo mundo é daqui da minha terra, mas assim, em 2011, eu fui convidado para montar um hotel chamado Serra Golf, em Bananeiras, e levar a gastronomia para Bananeiras. Não existia gastronomia na Bananeiras. Construíram lá um condomínio de luxo e o dono fez um hotel lá muito bacana e me chamou para chefiar esse hotel. Foi inclusive assim que eu saí lá do Terraço Brasil, lá que a gente trabalhou, e fui assumir lá. E eu tinha esse orgulho de ter uma matéria muito bacana na Folha de São Paulo, mostrando o nosso pioneirismo lá, eu morei lá durante 6 meses, lá em Bananeiras. Né, é uma terra linda, hoje em dia super difundido, né, vai ter um grande evento também, né, um jantar lá agora. Né? Hoje eu estou também realizando um sonho de estar no mesmo evento com a Alex, que minha referência de gastronomias é a Alex Atala, que eu vi ele há 25 anos atrás. Eu vi o trabalho dele e comecei a pesquisar sobre gastronomia. E antes disso, aí já volto, já que é tanto assunto, né? Antes disso, eu fui atleta de handebol profissional. Eu fui seleção brasileira de handebol. Fui o melhor goleiro do Brasil, joguei já no país inteiro praticamente. E de uma decepção de um corte que eu ia para o Mundial, no Rio, eu levei um corte lá e decidi vir para a gastronomia. Aí isso porque toda vez vou para lá e volto para cá, porque eu vou lembrando das histórias que são legais, sabe? E nesse meio, eu vi um cara que chama Alex, lá embaixo, né, se destacando, vendo como referência, sabe, fazendo sua história lá embaixo. E hoje eu estou fazendo um evento junto com ele, né? O Emanuel bato nele também, a Janaína Rueda, também uma grande referência.
O Onildo, a gente praticamente começou junto, mas assim, o Onildo, ele agarrou nossa terra aqui e está levando ela para o Brasil inteiro e trabalhando com arte, né? Ele não desistiu de trabalhar com arte, está trabalhando com arte até hoje, né? Então, essa referência que eu levo hoje da gastronomia é exatamente isso, é pegar nossos ingredientes, nossa cultura e botar em pratos. Porque, na verdade, tudo se chama técnica, né? Então, você, quando vai liberando técnicas, você vai entendendo o que é cozinhar, né? Quanto mais técnica você tem, melhor prato você vai fazer. Porque tem gente que você abre qualquer produto se vê uma técnica. Então, a técnica é a base de tudo, né? Você trabalhando com a técnica, você faz tudo sem imaginar, né? Então, a ideia da gastronomia legal de hoje, a moderna de hoje, é você fazer essas novas criações, sabe? Esses novos feelings que vão abrindo para a gente trabalhar, né? Não ficar só na cópia, né? Porque tem aquele velho ditado, né? Todo mundo, né? Nada se cria, tudo se copia, mas eu acho que a ideia é a gente criar junto, né? Quem trabalha com alta gastronomia, engrandecer os colegas, que eu acho que é isso aí, essa é a função, né, da gente, é um engrandecimento em conjunto, não deixar só todo mundo, essa referência que a gente tem de concorrência, né? Quando a gente abre, a gente não tem concorrência, a gente tem colegas, né? Porque cliente tem para todo mundo, cliente existe para todos, né? Não tem esse negócio, você não vai para um restaurante. Cara, se a gente tiver clientes fixos que vão lá todo dia no nosso restaurante, a gente agradece muito, é muito difícil, né? Ter aqueles clientes que vão todo dia no nosso restaurante. Mas o que a gente faz é conquistar amigos, conquistar clientes, né, que tem todo mundo. Você gosta de comer em vários restaurantes todo dia e voltar para aquele lá, e aí vai. Isso quebra, né? Eu tento sempre palestrar isso aí para os colegas, juntar os colegas, porque acaba um pouco essa ideia, né, de concorrência e a gente fazer um belo do trabalho, certo? Eu vou começar, eu não sei nem o tempo da minha aula já, tem tempo demais ainda, né? Tem um tempinho junto, viu? Eu vou começar. Eu trouxe. Oi? Sim, senhora. Tem tempo demais para contar a história. Mas aqui, eu vou contar um pouco aqui dos produtos, a gente volta para fazer, que tem bastante tempo para a gente conversar, né? Aqui eu estou usando todos os produtos que estão aqui, expostos aqui, né? Estou usando aqui, eu ia fazer, na verdade, a receita que eu ia fazer hoje, vou dizer aqui para você, vou ter que ser franco. Eu ia fazer uma espuma, né, com garrafa de sifão, para levar uma técnica mais apurada para vocês. Sendo que furaram o pneu do carro, não foi? Furou o pneu do carro, acabou o negócio ali e acabou não chegando a garrafa de sifão. Mas eu fiz outra elaboração que eu vou usar uma coalhada junto, sabe, desse prato. Mas eu queria levar, eu gosto muito de trabalhar com técnica de alta gastronomia, de fazer esferas, né? A gente que trabalha com alta, a gente transforma tudo que é líquido em esferas, tudo que é líquido em mini bolas, caviar, tudo que é líquido em espumas, né? Em suspiros, em pó, né? Tudo com essa referência da gastronomia molecular, que é a gastronomia de sensações. Eu queria trazer um pouquinho dela para vocês hoje, mas pelo acontecimento, né, eu não pude trazer para vocês. Mas eu vou fazer outra referência que vai ficar também super legal, vocês vão degustar e vão ver uma combinação bem legal. Porque toda a gastronomia vem exatamente disso aí, né? A gastronomia vem as sensações, né? As sensações dos 5 sentidos, né? Então, quando a gente envolve isso aí, que é o mais importante, é as pessoas, clientes, pararem, pensarem e degustar aquele prato. Então, a gente trabalha, eu digo sempre, com a felicidade das pessoas. Por que com a felicidade das pessoas? Porque um belo prato, você sorri, né? Você multiplica, você tira foto, né? Um mau prato, você já está falando mal, já fica puto, né? Você já bota lá no Google, lá, os abençoados, né? Já lasca no restaurante, já toma 1 estrela. Não, que eu digo até sempre assim, um prato quando você erra, assim, tem vezes em quando que é sacanagem, né? É melhor você chamar, na correria de muita gente, de muita coisa, né? Tem uma hora que não é culpa eu sempre digo, não é culpa da empresa ali, né? Mas acontece, né? Mas assim, a verdade é melhor você chamar, né? O gerente, o dono, né? A pessoa já bota ali 1 estrela. E os textos, dá para ser cada um,
Dava para escrever uns livros. Mas assim, é mais a educação da gente, a gente que trabalha no setor, eu acho que é melhor para a gente, né? E mais educado para a gente. E demais, porque ninguém quer fazer um prato mal, ninguém quer fechar seu restaurante, né? Quer fazer o seu restaurante fechar, fazer aquele prato, você não vai fazer isso aí. Né? Então a gente gosta de mandar coisas boas, né? E é exatamente isso. Quando eu entro na cozinha e para a equipe, eu sempre falo isso, né? O pessoal chegou, rapaz, você é grosso, eu já fui. Né? Já fui, porque a liderança com grosseria não existe. Né? E na época que eu comecei a trabalhar com isso, a grosseria existia por quê? Porque a patente de chefe, no meu não existia, a patente de chefe era igual a todos os colaboradores. Né? Então os chefes iam na ignorância, nos gritos, e continuava a ser pior. E a gente vai aprendendo que na vida o líder não grita, o líder é líder, o líder explica. Né? O líder chama a sua equipe, passa a sua referência. Temos alguns colegas que são por alma mesmo, os cabas são grossos mesmo, né? Aí os caras são, quem é de sangue mesmo é desse jeito. Mas assim, a liderança em torno da sua equipe é o que faz. Eu acho que você, quando você valoriza, e os colaboradores, ele tem que ser rígido, né? A gente que quer crescer no mercado, eu comecei como cozinheiro, lavei prato, né? Não pulei o degrau da profissão, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer. E sempre fui nessa linha do regional, né? Inclusive, quando eu trabalhava lá no terraço, tinha um chefe de cozinha, chamava Dailton, ele tinha um programa de televisão aqui, e eu era auxiliar, né? Era auxiliar de cozinha lá. Auxiliar não, cozinheiro já, eu tinha voltado em Nova York. E eu vi ele fazendo as coisas lá, e eu sou tão para frente que eu chamei outra televisão para fazer uma matéria comigo no restaurante do outro. Pronto, só durei uma semana a mais, né? Porque a inveja, né? Acaba levando a tua televisão para fazer uma reportagem com você. Mas isso aí foi no meio. Aí daí apareceu a oportunidade de ir para Bananeiras, pode sair. E eu sempre aproveitei a minha carreira, aproveitar as experiências que ela me deu. Né? Então eu já trabalhei em hotelaria. Meu primeiro chefia daqui do meu estado foi hotelaria. Daí foi para Bananeiras. E eu sempre fui muito humilde. Eu tenho um cara chamado Jaras, que é o meu mentor daqui, foi meu professor da faculdade, e eu perguntei a ele na época, eu disse, cara, sério, eu tenho capacidade, porque eu acho que essa profissão tem que ser humildade também. Essa profissão ela tem que vir desse jeito, você tem que amar ela, abraçar ela, porque isso aqui é sempre o coração que a gente tem. O ingrediente, quando você vai mal-humorado para a cozinha, você não vai não, porque não vai sair nada. Né? O seu humor, ele influencia na sua comida. Né? E o que a gente faz é exatamente botar coração e botar alegria, né? Por isso que a gente chega assim, muita gente chega para falar de algum prato, né? A alta gastronomia, ele tem degustação, né? O menu degustação de tempos, ele tem uma referência, né? São pratos que as pessoas nunca degustaram, então vai ter paladares mais exóticos, né? Eu faço sempre meus eventos, meus menus de degustação para alta, né? Eu faço um menu de 12 tempos, de 14 tempos, né? Então são menus que as pessoas vão se cobrando esse sentido, né? Eu acho que uma das principais coisas de você criar um menu é criar essa referência de sentidos, né? Usar, né? O regional, que se diz, o regional da gente, a gente só fala que é regional porque a gente está na Paraíba, né? Mas assim, o nosso regional, ele é internacional, né? Nossos ingredientes são internacionais. Nossa lagosta, né, de Pitbull, ela é importada para o mundo todo, ela quase não vem para cá, para o Brasil, para aqui, não fica aqui, né? Ela é importada para tudo. A gente tem um dos maiores produtores de lagosta do Brasil, é aqui próximo. Um dos maiores produtores de camarão somos nós também. Né? Nosso pescado aqui é riquíssimo. Né? A nossa parte de pescado aqui, penha, lucena, a parte de pitbull, tem aqui também, na parte de Tambaú, aqui também tem um mercado muito bacana também. Então, essa influência que a gente tem, dessa mistura de mixologia, né, do mar com a nossa terra, é o que faz essa nossa gastronomia ser tão especial. Certo? Eu trouxe aqui, o meu mise en place aqui, eu vou fazer praticamente uma ilustração, certo? Porque leva fritura, eu não quis trazer o óleo para fritura aqui, mas eu vou falar para vocês bem tecnicamente e lentamente, para vocês entenderem como é legal esse prato. Né? Aqui eu já trouxe a 1000 folhas, já com o meu dedo, que eu já dei ali desse mandolim. Esse mandolim aqui
é de praxe, né? Você diz assim, se cortar, se queimar, escolha a tua profissão, né? Se você não quiser, a profissão se você não quiser trabalhar com você trabalhar no claustrofóbico, no calor, sábado, domingo, feriado, se cortando, se queimando, pronto. Vai embora metade, boa parte, né? Então, essa profissão, ela é dura, né? Cozinhas tem as mais refrigeradas, tem a mais quente, né? E é uma profissão de amor mesmo, é muito longa, né? Essa receita da Mil Folhas, ela tem que ser com a banana verde para madura. Ela não fica legal com a banana madura, certo? Isso é um prato super legal para você botar no restaurante, qualquer canto. Esse prato eu criei, eu gosto tanto do que eu faço, que eu crio, eu fico viajando nas ideias, sabe? E essa combinação que eu coloquei com queijo cabra, deu um equilíbrio tão especial, né, nesse prato. E essa junção que eu fiz do camarão com a carne de sol, fiz uma junção do camarão com a carne de sol. O que vocês vão degustar mais tarde, né, ainda tem muita coisa para se falar, né? Eu não consegui colocar, porque a ideia é colocar um camarão e a carne de sol dentro do camarão dele, sabe? E empanar o camarão com a carne de sol também, sendo que ela é desfiada, né? Você vai comer camarão com carne, sabe? Então ela vai dar uma junção muito, muito legal nesse prato, sabe? A banana com camarão, com a carne. E agora, né, com a coalhada, né? Ficou especialíssimo esse prato. Simples, porque eu sempre digo, gastronomia é simples, né? Quanto menos ingrediente tiver, mais paladar você vai ter. Então, a junção de você botar tempero demais, encher seus pratos de muita coisa, pegar aqueles pozinhos lá, olha, e fazer, bota aqui uma colher, outra colher, outra colher, outra colher, como muita gente faz, né? Você rouba o sabor todo do seu produto, né? Então, a ideia da cozinha hoje é você comer um camarão e sentir o gosto de camarão, né? Porque com a junção de temperos vai tirando. Você comer a banana e se... Então, o mais difícil que tem de você criar um prato se chama as texturas e sabores, né? Você colocar texturas e sabores diferenciados em um prato, em várias etapas, como vocês vão degustar hoje, vocês vão degustar 4 etapas aí de cremosidade. Vocês vão ver cremosidade, vocês vão ver frescor, vocês vão ver a carne, vocês vão ver muita coisa nesse prato. Eu sei que é uma colherada só que vocês vão degustar, sim, mas assim, ele é um prato que ele equilibra tudo. Então, a ideia de você criar um prato hoje é esse equilíbrio, né? O equilíbrio comum de um prato, que se chama referência. Você ter essa ideia de misturar, de sair do tradicional, sabe? De botar seu polo para fora, de fazer esse produto diferente para a sua casa, para o seu restaurante, para o seu negócio. Eu acho que quando você traz um produto diferente para o seu negócio, você leva cliente, leva coração, leva tudo para ali, né? Você ganha clientela. O meu amigo ali, grande chefe, lá do meu sertão da Paraíba, né, que está ali fazendo um trabalho lá gigante, já faz um tempo já, faz isso, né, majestrosamente, viu, meu irmão? Lá, lindo mesmo o seu trabalho, eu acompanho. Sempre a ideia que a gente faz, que é junto com a gente, é pegar o que existe e transformar diferente, né? Não adianta você copiar só, né? Mas pelo menos você pegar seu prato, vou dar referências básicas de um caldo, né? Servir, inclusive, como meu amigo estava lá servindo lá, o caldinho com a torradinha, com a bandeja. Sua apresentação mudou tudo ali, né? Eu sei que o paladar ali já estava sensacional, viu, meu irmão? Mas só você sair do tradicional, o homem está botando camarão lá no sertão. Caldinho, inclusive, né? O camarão não vai para a praia não, né, irmão? Né? Mas assim, você sai do tradicional, né? Você leva coisa diferente. E eu acho sempre que o copiar, você não arrisca a sua clientela, né? Eu acho que quando você cria, transforma, né, modifica, acredita, você leva tudo isso para o seu negócio. Sabe? Essa junção que você tem da criação, da modificação, da manipulação, da escolha do bom ingrediente, né? Da busca dos bons ingredientes, porque tudo é busca, né? Tudo é seu fornecedor. Quanto mais você for buscar, melhores fornecedores você vai ter, melhores preços vão ter e melhores qualidades de finalização vocês vão ter também. Tá? Aqui, gente,
Eu vou já dar uma ideia aqui da banana da terra, certo? Aqui são coisas simples, certo? Vou pegar só uma faquinha, essa aqui só para finalizar. Aqui eu vou fazer só uma ilustração, tá? Desculpa aí que estão me ligando aqui. Aqui, gente, essa banana da terra, ela solta um pouco de leite. Certo? Vou dar só uma ilustração como vocês preparam ela, certo? E outra, tanto ela serve também para você fazer os chips, certo? Eu abro ela aqui, ó. Pode desligar esse telefone, por favor? Do nosso lixinho. Vou deixar aqui nesse baú. Ó, aqui a gente lamina, certo? Eu corto ela no meio ainda, ó, da banana. É simples o prato. Inclusive também para você fazer chips. As chips de banana é através da banana verde, da mesma forma, entendeu? Porque ela tem mais textura. Aqui, ó, é onde eu... É um prato simples, cheio de coração. Isso aqui eu trouxe uma junção maior, mas eu vou fazer só de ilustração aqui mais, porque para você já está feito. É uma assadeira, certo? Aqui a gente vai fazer as camadas, aquela manteiga, faz um favor, derretei. Ó, aqui, ó, a gente vai fazer aqui, ó, as camadas. Então é aquela camada simples, né? É um prato simples, mas que leva só um pouquinho de paciência e de técnica. E outra, não cortar ela antes, porque você corta ela antes, ela oxida. Certo? Então é um processo um pouco lento, mas ele é muito legal de fazer. Eu estou falando de um prato, certo? Aqui, ó, faz as camadas da banana. É bem simples. Adiantando aqui. Ó, o processo é camadas, certo? Ele vai trazer a manteiga, né? A gente faz as camadas de banana, manteiga, que ele vai trazer, vai chegar, viu, gente? E nosso queijo de cabra, que você também pode usar. Eu acho que o queijo de cabra, esse queijo de cabra aqui é sensacional. Deixa eu ver aqui, vou fazer a propaganda aqui do pessoal aqui, que daqui é agricultor. Eles são os produtores daqui, certo? É bom vocês passarem lá depois para degustar. Eu fazia tempo que eu não comia um queijo de cabra desse, que ele derrete na sua boca, sabe? Especialíssimo. Então, produzido aqui na nossa terra, né, esse produto. Então, ela é super... O queijo coalho, ele combina, mas eu acho que o queijo cabra, ele dá um toque super especial, né, a esse prato. A manteiga. Pra gente só finalizar aqui. Mas aí eu vou passando aqui, vou deixar aqui do lado, certo? Esse entendimento é banana, manteiga, queijo. Quando chegar, a gente finaliza. Para fazer essas camadas aqui, deixa eu colocar aqui. É manteiga, exatamente. É a manteiguinha da terra ou manteiga ghee. Porque daí dá o toque. Eu acho que puxa para isso aí. Chegou aí? Ó, tá vendo que fica as camadas bem? Agora tem que ser com banana verde para madura, tá? Não presta ela madura porque ela quebra todinho. Você não consegue trabalhar, que ela fica muito... E o mandolim também é aquele que corta, ó. Certo? Aquele que leva o dedo, tá? Inclusive, Fabiana aqui, nós estávamos organizando. Você se cortou, fiz, você não se corta, né? É normal você se cortar, né? Cortar, se queimar, é de praste. Olha aqui. Daqui, gente, deixa eu pegar.
Da mesma forma. Já existe, inclusive, essa mil folha de macaxeira, né? Aí o processo é com macaxeira crua. Do mesmo jeito. Macaxeira crua, lamina. Aí você vai fazer o quê? Hidratar. Como eu vou hidratar aqui, ó. Hidratar da mesma forma. Hidrata, é camada por camada. Isso aqui que vai fazer o processo de cozimento. É a manteiga. Esse aqui é a manteiga também daqui, viu? Todos os nossos produtores que estão aqui, ó. Todo o processo de cozimento aqui vai ser através dessa manteiga. Tá? Ó, manteiga, base. E o queijo cabra. Por cima, pronto. E aí... Quer que eu faça outra camada para vocês analisarem melhor? É bom, né? Eu vou fazer outra camada aqui. Cadê minha banana que levaram? Já levaram a minha banana. Eu vou fazer outra camada aqui para vocês entenderem, né? Até o processo. Tá bom. Obrigado. Exatamente. Tem que fazer aqui. Pronto. Deixa eu colocar... Tem um bom. Vou fazer só mais umas. É bom. Esse processo é o seguinte. Foi até boa sua pergunta. Esse processo é... Ó. Você faz outra camada, do mesmo jeito, ó. Outra camada. Dentando aqui, outra camada. Depois que essa camada tiver pronta, eu sempre corto a banana no meio para facilitar, tá? Certo? Aí outra camada vem de novo, a manteiga, certo? Manteiga novamente. Aqui essa minha eu fiz, tem umas 8 camadas, certo? A altura vai do processo. Isso aqui é mais para servir em um restaurante. Se você fazer em casa, alguma coisa dessa forma, você faz, acho, mais alongado. Gente, eu não estou jogando no chão não, tem um lixinho aqui, viu? Ó, e o processo... Repete por mais 6 a 7 vezes, certo? Depois que feito isso aqui, prensa, certo? Você vai prensando. Forno, depois que chegou à altura que você desejar, que eu acho que 6 camadas a 8 camadas já é uma altura legal. Depois que chega essa camada, pode levar para lá, eu acho que o pessoal já viram. Depois que chega essa camada, a gente deixa esfriar, certo? Depois que deixa esfriar, a gente coloca algum peso em cima, bota um plástico, serra com plástico, bota com um pezinho em cima e bota na geladeira por no mínimo 1h30, 2 horas, para ela refrigerar mesmo, sabe? Porque na hora de você cortar, fazer o corte, ela vai ficar firme. Se você fizer quente, como a gente fez aqui meio que na correria, essa aqui não, essa aqui está refrigerada, ela desmancha. E esse prato, eu desenhei ele há uns 10 dias atrás. Passei muito tempo pesquisando, aí o pessoal da mesa, cadê o prato, chefe? Eu queria levar um negócio diferente. Eu fiz o teste dele há 4 dias atrás, da banana. Esse aqui eu já tinha feito, porque eu queria trazer essa ideia de inovação, de diferente com a nossa terra, juntando esses produtos aqui na nossa terra. Depois que finaliza aqui, a gente, depois que sai da geladeira, cortou em cubos. Aqui eu vou maçaricar, tá? Pela quantidade, vocês vão degustar ele maçaricado. Depois que finaliza, a gente frigideira e sela
ele. Inclusive, eu não vou fazer a fritura também, vou fazer outra encenação, que é o camarão, porque eu não trouxe fritura para cá, para não ficar aqui com cheiro de fritura, certo? Eu acho que isso aqui pode recolher, certo? A gente... Vamos para o processo do... Tá, boazinha, por favor. Sim. Não, depois que você fizer as camadas, certo? Forno, 30 minutos. Forno, certo? Depois que tira do forno, aí você esfria, prensa e geladeira. Para depois, aí depois desse processo que você faz a manipulação de corte. De macaxeira passa mais, passa uns 45 minutos. Aí também depende do forno de casa, que daí você vai testando. Do macaxeira é muito legal. Do macaxeira aí também as camadas ficam bem... Esse prato serve frio também, né? Mas é interessante ele fosse quente, né? São pratos para ser finalizado. Então você prepara, finaliza e serve. A ideia é ser mais ou menos essa. Você fez aí, esse aí foi refrigerado e tal. Aí você depois, se você fica quente, então não terminado. Você esperou uma hora e meia na geladeira, prensar. Aí depois você joga para frente. Não, aí depois exatamente, eu tiro, corto. Certo. Cortei frigideira, foguinho, manteiguinha da terra e com temperatura baixa, porque para chegar o aquecimento ao meio, entendeu? Porque se for temperatura alta vai queimar as partes, vai dourar as partes, não vai chegar a temperatura no meio, entendeu? E aí você vai regando com a manteiga, mais para dar aquele douradinho e a finalização dele, sabe? Aqui, deixei já aqui. Eu vou fazer o camarão. Agora o camarão vai ser outra ilustração também. Eu preciso de 2 palitinhos só para... eu vou mostrar primeiro o processo finalizado. Deixa eu ver se eu tenho um potinho... Camarão, eu vou deixar aqui no meio, aqui. Bom, camarão aqui, eu vou ensinar a técnica de abertura, certo? E da carne, da colocação da carne e do empanamento, certo? O empanamento, eu não vou ter a carne de sol aqui, desfiada, mas eu vou falar o processo aqui por conta que vocês vão degustar dela, certo? Foi uma correria ali, mas a carne de sol, essa carne de sol eu preparo ela, certo? Essa carne de sol eu preparo ela 24 horas, eu deixo 24 horas ela curando. Ela não é uma carne de sol, era longa. Minha carne de sol que eu faço com colchão, né? Meu colchão, eu limpo o meu colchão por inteiro, o colchão mole. Limpo, abro a manta e faço e coloco coentro e hortelã. Bato para uma quantidade de, eu fiz 3 quilos de carne, né, uma manta. Eu bati um buquê, que eu chamo buquê de coentro, e um buquê de hortelã. Só as folhas do hortelã e só as folhas do coentro. Bato de faca, que eu gosto de bater na faca, porque fica os pedaços. E daí eu vou, de hora em hora, eu faço uma camada fina de sal, para ir hidratando, né? Faço um processo praticamente como o tradicional que eles faziam lá, né? Que carne de sol não é de sol, a pessoa não pendura no sol, né? Carne de sol é um processo de hidratação que viu lá na época dos portugueses, que é a influência da gente, né? A gente tem a influência dos negros, né? Dos indígenas, que já estavam aqui, dos negros, né? Que inclusive nossa gastronomia nordestina é muito parecida com a africana. Muito parecida, né? Se você puder dar uma estudada disso aí, vocês vão ver que a referência daqui é muito igual, é muito legal isso aí, né? E a dos portugueses que trouxeram junto também isso aí, né? Eu digo sempre, da gente, a nordestina é índio e negro, né? Tem esse dom forte. Esse camarão, aí vamos voltar lá para o camarão. Não, para carne, né? Nós chamamos a carne. Aí eu vou fazendo, e em processo de 6 horas, eu salgo 6 camadas de sal fino, e não precisa, e o coentro e o orégano é na primeira parte. Eu faço essa camada de coentro e orégano,
dos dois lados e vou salgando. Coentro e hortelã, obrigado. Com coentro e hortelã e vou fazendo, cada hora eu vou salgando finamente e vou virando o lado. Toda hora, durante 6 horas. Depois dessas 6 horas, eu deixo ela maturar por ela mesma. Você usa Sal fino, Porque ele vai penetrando e sal fino exatamente, que eu vou botando as camadas mais finas mesmo, sabe? Eu acho que 20%. 20% eu não uso. 20% eu não uso muito não. Eu uso as camadinhas finas, ela vai chegando lá. Aí eu vou, na verdade, quando chega a um certo ponto, eu gosto de fazer a degustação. Quando eu gosto de uma carne. Minha cozinha é com pouco sal, como eu sempre digo, né? Tem gente que diz, não, sal. E outro, o sal não é tempero, o sal é realçador de sabor. Muita gente diz que é tempero. A comida tá ruim, tá sem sal. Feito uma vez, né? Feito uma vez que eu disse, eu tinha um programa de televisão, aí minha colega de trabalho, Marília, aí eu vi um prato, aí na correria lá do ao vivo, né? Fazendo um prato, esqueci de botar o sal. Aí ela, e aí Marília, gostou? Ela fez, não tem gosto de nada, tá sem sal. Eu falei, não, minha filha, diga pelo menos tá sem sal, tá ao vivo, né? Ao vivo, né? Né? Depois você fala, porque no ao vivo você tem que ficar tudo em ordem, tá dando tudo certo. O negócio é não passar pro telespectador, né? Eu passei 4 anos fazendo programa ao vivo de culinária todos os dias. Eu tenho mais de 800 receitas de gastronomia nesse meu programa. Porque o que é que eu fazia? Eu sempre criei receita. Então eu pegava o que a receita que tinha e transformava diferente, prática. Eu só recebia R$40 por receita da televisão na época. Eu não tinha como fazer teste. Meu teste era 7 horas da manhã, no Pão de Açúcar, lá de Manaíra. Eu estava lá todo dia, 7 horas da manhã, criando com a minha produtora aqui. Aí eu fiz um itinerante, que era toda segunda-feira, era molho, caldos e sopa, porque toda segunda-feira tem alguém de ressaca. Né? Aí toda terça-feira era comida leve, porque ninguém começa na dieta na segunda, só começa na terça. Né? Aí quarta-feira era um dia muito especial para mim, que eu tenho até hoje esse reconhecimento, que eu levava pratos para as pessoas que estavam desempregadas. Sabe? Então, ou para você ganhar dinheiro, sabe? Você não sempre mandava mensagens assim legais. Aí na quinta-feira era sobremesas, né? E na sexta-feira normalmente eu fazia um prato para a família. Né? E eu sempre tive muita mensagem legal. O mais importante da televisão não era a mídia ali, era um trabalho que eu desenvolvia ali, sabe, de ligação com as pessoas. Vamos voltar para cá, entender um pouco da carne de sol, meu processo. Meu processo é diferente. Ó, cadê o câmera? Já foi. Ó, ela não fica tão escura, minha carne de sol. Tá vendo que ela fica com o processo, ela fica com um rosado, mas não escuro demais, porque pela quantidade de sal que eu coloco. Deixa eu até abrir ela aqui, que vocês veem ela aberta, que é melhor. Ó. Aqui, ó. Aqui dá para ver o processo. Ó. Ó. Eu abro ela, a manta, isso é um pedaço para ilustrar aqui. Abro a manta, dou um style nela e coloco exatamente o hortelã e o orégano nas camadas. Faço a camada dela. Essa carne de sol fica especialíssima. Isso aqui fazer um tartar de carne de sol é delicioso. Sabe? Ela assada também é deliciosa. E sabe que a carne de sol também, ela já tem um processo de cozimento também, que ela já não é mais crua, né? Porque o processo de desidratação que ela tem, né? Aí vamos lá, gente. Vou pegar minha faquinha aqui de novo. Ó, o processo aqui do camarão, ele é simples. Tu abre para mim 2 palitinhos, por favor. Geladeira. Eu deixo as 2 primeiras horas fora para movimentar o processo, cubro com pano ou com papel manteiga, né? Ela na cuba, deixo as 2 primeiras horas fora, depois eu boto para a geladeira, porque daí ela é o tempo que a gente manipula e ela volta a temperatura. Inclusive eu tinha esse prato lá no meu restaurante também, que era muito legal. Isso aí serve para a carne de sol, a diferença de valor não é tão alta, mas assim, a técnica que ela faz é deliciosa, né? Ó, a técnica do camarão, eu abro ele por cima, normalmente se abre por baixo. Eu abro ele
Ó, eu pegando ele aqui, ó, eu abro ele por cima, ó. Mas não chegando até o final, ó. Vou fazer outra aqui para vocês verem. Normalmente se abre por essa parte de baixo, a gente abre por cima, ó. Deixa aí. Ó, a ideia aqui, ó. A ideia é você comer carne de sol com camarão, certo? Esses maiores daqui vai dar, vamos fazer um sorteio assim aqui, que tem pouco, mas assim, a ideia é você fazer isso aqui, ó. Aí você pega, certo? Carne de sol, certo? É laminar a carne. Ó. Laminar a carne. Pedaços pequenos. Ó. Cola a carne só no meio do camarão, ó. Envolve ele. Vou botar aqui que é melhor. Ó. Envolve, ó, com 2 palitos. Que vai ficar nesse processo aqui. Tu me dá mais 2, por favor? Obrigado. Ó. Esse camarão, eu não coloco sal nele, certo? Por quê? Porque a gente vai fazer esse processo de empanamento. Para desfiar a carne, eu pego essa carne de sol, eu faço um mirapuê. Mirapuê é uma base de fundo, que é cenoura e cebola. Faz uma base de fundo. Esse aqui, para eu fazer uma quantidade de 1 quilo, eu uso uma cenoura e uma cebola. Eu acho que está na receita, está lá, está bem discriminadazinha. E faço o processo de panela de pressão, 35 minutos. Desfio da melhor forma que a gente desfia, né? E faz o processo de empanamento com o camarão, o empanamento completo. Que é o empanamento completo? Seco, líquido e o seco de novo que não é seco, né? Que a gente usou carne, né? Esse é um empanamento completo que são 3 fases, né? E empana com a carne de sol, que termina nesse processo e fritura a 180 graus, tá? Eu ainda indico sempre aquela para você saber a temperatura, quem for de casa, mas normalmente a gente usa termômetros, mas quem for de casa, aquele palitinho também não serve, tá? 180 graus, ele pega o fogo a 180. Pode levar esse aqui. Esse aqui. Pronto, já para finalizar o prato. Vamos fazer o seguinte, me dá outra tábua, por favor. Porque aí, gente, eu vou fazer nosso prato aqui. Dá uma... Só então uma... Leva esse aqui. Pode. Pode. Prontos. Aí aqui, ó. Isso aqui é a nossa coalhada, ó. O processo da espuma tá lá na receita também, tá? É simples o processo da espuma. Tanto, sabe, seria com coalhada também. A espuma é gordura, né? 60% de gordura, 70% e um pouco de líquido. É isso que eu uso. Né? Eu ia fazer com ela com a coalhada, mas assim, é sifão, né? Gás. De 1 litro, dois gás e de um meio litro, sifão de meio litro, um gás só. Certo? Aqui, gente, eu vou empratar ele centralizado, tá? Vocês vão degustar um doce
Essa coalhada tem um... Eu vou só cortar aqui para ficar... Exatamente. Frigideira é para dar aquela finalização. Aí ele dá a douradinha. Por isso que deu aqui tem um... Pode ver aqui em cima tem um pouco dourado. Mas a ideia daqui da frigideira é ele fazer aquele dourado dele, dar aquele brilho, sabe? E finalizar o prato. Aqui, ó. É pratos únicos. A finalização que eu construí é uma finalização centralizada, né? Então, como é um prato individual, eu criei essa pegada da centralização que ela vai ficar bem legal. Vou botar alguns brotos aqui. Tem um brotinho de coentro. Isso aqui é uma arte que a gente vai criando, né? De criação. Vamos ver se tem algum outro aqui mais bonitito. Eu acho que tem aqui, ó. Acho que já deu. E eu finalizo também com o pesto. Eu fiz um pesto de coentro já bem tradicional, já. Acho que muita gente já conhece, né? Mas esse meu eu usei mel ou rapadura. E eu usei, que normalmente também todo mundo usa, a castanha. Mas esse aqui eu botei queijo cabra, tá? É queijo cabra, mel, tá na referência lá. Queijo cabra, mel, o azeite, manteiga da terra, coentro e hortelã, tá? Na quantidade de coentro para hortelã, 80% de coentro e 20% de hortelã. Ou maçarico ou a frigideira, para finalizar. Eu acho que fica mais legal na frigideira. Eu não trouxe aqui para não ficar... Eu acho mais legal na frigideira, sabe? Porque ele vai dar aquele dourado, vai soltar o aroma, sabe? A manteiga ali, você puxa ela, fica fantástico. O maçarico, ele finaliza. Vocês vão degustar hoje do maçarico, maçaricado. Mas ela na frigideira ela vai dar uma suculência, sabe? E sempre lembrar que refrigerar antes, certo? Aqui, gente. Vou tirar aqui, ó. Aí foi. Aqui a gente finalizou o prato. Tá vivo. Tá vivo. Dá pra aparecer aí? Pronto, aí nós finalizamos esse prato. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente fica um pouco, né, nervoso também de falar com as pessoas, né? Que a gente é mais dentro da cozinha. Mas muito obrigado por estar com vocês aqui. Vocês vão degustar desse pratinho agora. Espero que tenha sido legal para vocês também, né? Espero que tenha sido divertido, proveitosa. E eu que agradeço de verdade por cada um estar aqui, né, hoje, nessa aula tão especial, viu, gente? Muito obrigado de verdade. E sigam lá o chefe, sigam o chefe lá, chefe Vinícius Boto, viu? No meu Instagram, que vai ser um prazer
Prazer estar com você lá no meu Instagram, tá bom, gente? Chefe, sem um S, CHEF, Vinícius Boto, com 2 T's. Degustaçãozinha. Não, vou fazer. Vou ajeitar o prato aqui. Ah, não, tranquilo, é só pra eu saber. Vai eu. Eu não sei. Ligaram pra mim. Hã? Quero. Agora. Nada. Obrigado, obrigado.